Ucrânia vai propor aos Estados Unidos acordo de cessar-fogo e entendimento sobre minerais raros em conversações sobre a invasão russa. Groenlândia vai a votos na terça-feira com futuro e soberania do território a dominarem as preocupações. Yanis Varoufakis, antigo ministro das Finanças da Grécia, afirma que o rearmamento é a próxima grande loucura da União Europeia. Uma delegação ucraniana vai reunir-se com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em Jeddah, na Arábia Saudita, para discutir o fim da guerra com a Rússia. Duas fontes ucranianas de alto nível disseram à Associated Press que a delegação irá propor um cessar-fogo que abrange o Mar Negro e os ataques com mísseis de longo alcance, bem como a libertação de prisioneiros. Além disso, será assinado um acordo com os Estados Unidos sobre o acesso aos minerais raros da Ucrânia, entendimento esse que o presidente norte-americano, Donald Trump, está interessado em garantir. Kiev tem vindo a tentar reparar os danos causados pela reunião de 28 de fevereiro entre Trump e Zelensky na Sala Oval, que se transformou numa discussão em direto transmitida para todo o mundo. Se a Ucrânia e os Estados Unidos chegarem a um entendimento considerado aceitável por Trump, tal poderá acelerar o impulso do seu executivo para as conversações de paz. Portugal está novamente mergulhado numa crise política. Nada deixava antever que uma notícia que fazia a ligação entre a empresa familiar do primeiro-ministro e um aparentemente inexistente conflito de interesses seguisse os caminhos que seguiu. 2 moções de censura em menos de uma semana que acabaram rejeitadas, uma moção de confiança com chumbo pré-anunciado perante a falta de apoio na oposição e novas eleições legislativas equacionadas para maio pelo Presidente da República. A revelação de que a empresa da família Montenegro recebia 4.500 euros de um grupo de casinos sobre os quais o Governo terá de decidir este ano quanto aos contratos de concessão foi o gatilho para este desfecho. Depois de uma denúncia anónima sobre a situação do Primeiro-Ministro à Procuradoria-Geral da República e de a oposição acenar com um inquérito parlamentar, Montenegro quis dar um murro na mesa, alegando que o país precisa de clarificação política e que mais vale 2 meses de instabilidade do que 1 ano e meio de degradação. Isto nunca tinha acontecido em Portugal, haver uma moção de confiança que, pelo visto, vai ser reprovada, mas que não tem a ver com a desconfiança na ação política do governo que se está a governar mal, mas tem a ver com as próprias condições de integridade, se tem ou não tem, do próprio Primeiro-Ministro, que é o líder desse mesmo governo. O Presidente da República já admitiu que, no caso de o governo cair, a primeira data possível para o país ir às urnas é 11 e 18 de maio. Nas ruas de Lisboa, os portugueses parecem não querer ir a eleições e pedem mais transparência ao Primeiro-Ministro. Não vejo uma grande saída para o país, não me parece que as eleições vão resolver absolutamente nada, manterá mais ou menos o mesmo modelo de distribuição de deputados, mais para cá ou mais para lá, e vamos entrar num outro impasse. Dada a situação, é melhor esclarecer com eleições do que estarmos aqui a empatar e não saímos do mesmo lugar. Acho que há pouca transparência e acho que eles deviam mesmo era desistir do governo, não é? Mas as eleições é uma chatice. Eu acho que vai ser uma despesa muito grande para o país e quem paga isso tudo somos nós mesmos. O debate e votação da moção de confiança deverá acontecer esta terça-feira, dia 11 de março, 1 ano e 1 dia depois das legislativas de 2024. Os deputados serão chamados a votar e a expressar se confiam ou não neste executivo. Caso haja uma maioria no sentido da rejeição, isso ditará a queda do governo. Joana Mourão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. O antigo governador do Banco do Canadá, Mark Carney, vai ser o próximo primeiro-ministro do país depois de ter ganho as eleições para a liderança do Partido Liberal. O sucessor de Justin Trudeau promete fazer frente a Trump. There's someone who's trying to weaken our economy. Donald Trump, as we know, has put, as the Prime Minister just said, unjustified tariffs on what we build, on what we sell, on how we make a living. He's attacking Canadian families, workers and businesses, and we cannot let him succeed.
Carney não tem receio de travar a guerra comercial com Trump. The Canadian government has rightly retaliated and is rightly retaliating with our own tariffs that will have maximum impact in the United States and minimum impact here in Canada. Avec peu de répercussions ici au Canada. And my government will keep our tariffs on until the Americans show us respect. Mark Carney, de 59 anos, derrotou a ex-ministra das Finanças, Chrystia Freeland, com quase 86% dos votos. Em 2008, enquanto governador do Banco Central do Canadá, Carney ajudou o país a conseguir uma rápida recuperação da crise financeira. Já em 2013, foi nomeado governador do Banco de Inglaterra. Tornou-se o primeiro cidadão não britânico a assumir o cargo. Mais recentemente, em 2020, desempenhou as funções de enviado especial das Nações Unidas para as alterações climáticas e as finanças. O economista formado em Harvard e com experiência em Wall Street poderá não manter o cargo durante muito tempo. Espera-se que marque eleições em breve e poderá enfrentar uma moção de censura no final do mês. Todos os olhos estão postos na Groenlândia, que se prepara para as eleições gerais que poderão decidir o seu futuro e soberania na terça-feira. Muitos dos 57 mil habitantes deste território autónomo mostram-se preocupados e até ofendidos com as ameaças de Donald Trump de querer assumir o controlo da região. I think it's not even a conversation for him. I mean, it's a country. It can't just be bought. It's real people. If they want to be independent and they can do that, I think they should be allowed to do that. If they want to stay part of the Danish kingdom, that's great too. A Groenlândia é um território autónomo da Dinamarca, país aliado de longa data dos Estados Unidos, que até agora rejeitou os comentários do presidente norte-americano. O movimento de independência da região existe desde a década de 70. The government of Greenland has this delicate dance that they have to perform right now between maintaining relationships with Denmark, its former colonial ruler, which it is still economically dependent on, receiving $700 million roughly annually in direct financial transfers and administrative support, and this new superpower to the west. A Groenlândia interessa às potências mundiais devido à sua localização estratégica no Ártico, aos valiosos minerais de terras raras que se encontram sob o gelo e aos milhares de milhões de barris de petróleo que possui. A Rússia anunciou que vai expulsar mais 2 diplomatas britânicos acusados de espionagem. Moscovo afirma que os diplomatas deram dados pessoais falsos quando pediram para entrar em solo russo. Acrescenta que estavam envolvidos em atividades subversivas que constituíam uma ameaça à segurança nacional. No entanto, não foram apresentadas quaisquer provas que justifiquem as alegações. A invasão russa da Ucrânia levou a uma forte deterioração das relações entre o Reino Unido e a Rússia. No mês passado, Londres já tinha expulsado um diplomata russo. Foi uma resposta à expulsão por Moscovo de um diplomata britânico em novembro de 2024. O novo governo sírio anunciou na segunda-feira o fim de uma operação militar de vários dias contra os combatentes leais ao presidente deposto Bashar al-Assad. No domingo, ativistas sírios reuniram-se em Damasco para apelar à paz e ao fim da matança de civis. Ainda assim, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos registrou violentos confrontos com homens armados associados ao Ministério da Defesa. O surto inicial de violência ocorreu após um ataque surpresa de homens armados da comunidade alauíta a uma patrulha da polícia, dando início a combates generalizados em toda a região costeira da Síria na quinta-feira. De acordo com os observadores de guerra, pelo menos 1.130 pessoas foram mortas nos confrontos, incluindo 830 civis. A liderança interina da Síria anunciou a criação de uma comissão independente para investigar os crimes e a onda de violência dos últimos dias. Ahmed al-Shara apelou à unidade e culpou a interferência externa pelos combates entre as forças governamentais e os apoiantes do presidente deposto. Na segunda-feira, a União Europeia condenou estes ataques, exigindo que os responsáveis sejam levados à justiça. Os Estados Unidos também apelaram à responsabilização dos autores dos massacres. Perante o recuo dos Estados Unidos, os países da União Europeia estão a assumir a responsabilidade pela sua própria segurança.
tendo aprovado um plano de rearmamento da Europa com um orçamento de 800 mil milhões de euros. Mas à esquerda levantam-se vozes dissonantes contra o rearmamento europeu. Europe's rearmament is the next great folly of the European Union. It's going to make us less safe. It will make life nastier, more brutish, shorter in Europe. It will certainly dissolve what social fabric we have left after 20, 30 years of crisis. It is a way to weaken Europe in the name of making it stronger. A Comissão Europeia propôs que os países-membros derrogassem as regras orçamentais da União para financiar as suas despesas com a defesa, e o futuro chanceler alemão abriu a porta ao fim do travão da dívida para permitir ao país financiar o rearmamento. Em causa uma reviravolta de 180 graus para este Estado, que foi particularmente favorável à reestruturação da dívida grega durante a crise de 2009. O antigo ministro das Finanças da Grécia congratula-se com esta mudança de paradigma, embora com algumas reservas. Of course, I welcome the end of this debt break, but there is no silver lining here because Mr. Merz, the way he's announcing it, it is clear that what he wants to do is he wants to indulge in military Keynesianism. Instead of investing in life, he's investing mostly in death. And that, even if you look at it from a realistic macroeconomic point of view, it's not going to generate the growth where it is necessary. Questionado sobre se adotar uma postura pacifista equivaleria a dar carta branca a Vladimir Putin para invadir países vizinhos, respondeu que o pacifismo nunca é uma boa resposta a uma invasão, mas que optar por uma guerra sem fim também não é racional.